Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Meu nome é Kim Diamond, e desde que me entendo por gente, sinto o mundo de um jeito que os outros não percebem. Sussurros que atravessam o silêncio como lâminas, sombras que se movem quando ninguém está olhando, um frio que aperta o peito como uma mão invisível, espremendo a alma. Cresci com essas sensações, como se algo além do véu da realidade me observasse, esperando o momento certo para se revelar. Sou a garota gótica, a que lê tarô, a que vê auras tremeluzindo nas pessoas, a que sente arrepios sem motivo aparente. Quando vi o anúncio de Jeff na internet, oferecendo um tour pela floresta de Black Hills para desvendar o mistério da bruxa de Blair, senti um puxão no estômago, como se uma corda invisível me arrastasse. Não era apenas curiosidade. Era como se a floresta já soubesse meu nome, como se me chamasse em segredo, sussurrando através do vento. Peguei minha mochila preta, desgastada pelo tempo, coloquei meu colar de ônix para proteção, um peso quente contra meu peito, e guardei meu baralho de tarô no bolso lateral, as cartas gastas pelo uso. Parti para Burkittsville, Maryland, com um misto de excitação e medo. No fundo, eu sabia que não era só uma aventura. Algo maior, algo sombrio, estava à minha espera, e eu não podia ignorar o chamado. Chegamos ao entardecer, quando o céu estava tingido de laranja e vermelho, como se sangrasse sobre as copas das árvores. O grupo era pequeno, mas variado, cada um com suas próprias razões para estar ali. Jeff era o líder, um cara excêntrico com cabelo bagunçado e olhos brilhando de obsessão. Ele vivia para o filme A Bruxa de Blair, aquele documentário falso que virou febre, e sonhava em fazer seu próprio projeto, provando que a lenda era real. Erika era uma Wiccan, com cabelos roxos esvoaçantes, pulseiras de cristais tilintando a cada movimento e uma energia espiritual que parecia iluminar o ambiente, como se ela pudesse conversar com os ventos. Tristan e Stephen eram um casal de intelectuais, ambos com óculos de armação fina, escrevendo um livro sobre a lenda da bruxa, com cadernos cheios de anotações e teorias. A floresta de Black Hills nos engoliu assim que pisamos na trilha. As árvores eram altas, com galhos torcidos como dedos quebrados, apontando para nós como se nos acusassem de invadir seu território. O ar era denso, carregado de um silêncio que parecia vivo, como se a floresta respirasse, nos observando com olhos invisíveis. Vocês não sentem isso? Perguntei, minha voz tremendo, o coração batendo tão forte que parecia querer pular do peito. Jeff deu um riso forçado, dizendo que era só minha intuição psíquica brincando comigo, um comentário que fez Stephen soltar uma risadinha irônica. Tristan apenas olhou para a floresta, os olhos estreitados, enquanto Erika sorriu, um sorriso enigmático, como se soubesse de algo que eu só sentia no fundo da alma. Acampamos perto das ruínas de Rustin Park. O assassino que, nos anos 40, matou 7 crianças, supostamente guiado por uma força sobrenatural que sussurrava ordens em sua mente. O lugar era puro desconforto, um vazio que parecia sugar a luz. Pedras quebradas cobertas de musgo se espalhavam pelo chão. Árvores retorcidas pareciam murmurar com o vento, e um cheiro úmido de terra e podridão impregnava o ar. Jeff montou câmeras por toda parte, fios e tripés espalhados como teias de aranha, determinado a capturar evidências da bruxa, seu rosto iluminado por um entusiasmo quase febril. Sentamos ao redor da fogueira, o crepitar das chamas ecoando na escuridão, o único som que parecia nos ancorar à realidade. Bebemos refrigerante, o gás estalando nas latas, tentando relaxar, mas o medo crescia em silêncio, como uma sombra que se aproximava. Erika fez um ritual Wiccan, acendendo velas brancas que tremiam com o vento, traçando um círculo de sal ao redor do acampamento, invocando os 4 elementos, terra, água, fogo, ar, para nos proteger. Ela cantava baixo, sua voz suave contrastando com a escuridão ao redor, mas eu via as sombras além da luz da fogueira. Elas se moviam, se esticavam,
formando rostos distorcidos, mãos que pareciam querer nos agarrar, como se a floresta rejeitasse nossa presença. Ouvi risadas infantis ao longe, um som agudo e sobrenatural, como se viesse de dentro da minha cabeça, ecoando em camadas. Vocês ouviram isso? Perguntei, meu coração disparando, o colar de ônix quente contra minha pele, como se tentasse me avisar. Ninguém respondeu. Tristen contou histórias sobre Eli Kidvard, a mulher exilada no século XVIII, acusada de bruxaria, torturada e amaldiçoada, sua alma aprisionada na floresta. Stephen filmava tudo com uma câmera portátil, o rosto sério, anotando cada palavra, enquanto Jeff checava suas câmeras com um brilho nos olhos, como se esperasse ver a bruxa surgir a qualquer momento. Toquei numa árvore por instinto, os dedos roçando a casca áspera, e uma visão me atingiu como um trovão, roubando o meu fôlego. Vi crianças pálidas, com olhos vazios como poços negros, suas bocas mexendo em silêncio, sussurrando: Kim, Kim, venha conosco. Seus rostos eram cinzentos, as roupas rasgadas, e o ar ao redor delas parecia sufocante, carregado de morte. Gritei, caindo de joelhos, o mundo girando, a floresta zumbindo nos meus ouvidos. Os outros correram até mim, me segurando, dizendo que eu estava imaginando coisas, que era o cansaço ou o medo brincando com minha mente. Mas eu sabia que não. Deitamos nas barracas, o fogo morrendo aos poucos, as brasas vermelhas brilhando como olhos na escuridão, observando-nos. O frio da floresta parecia vivo, rastejando sob a lona, tocando minha pele como dedos gelados, buscando algo dentro de mim. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era só paranoia, mas o peso no peito crescia. Meu último pensamento foi: por que vim pra cá? O que estou fazendo? Então, a escuridão caiu. Não era só a noite. Era um vazio total, como se o mundo tivesse sido apagado, e algo dentro de mim tivesse sido tocado, marcado, possuído por algo que não deveria estar ali. Acordei com o sol ardendo no meu rosto, a cabeça latejando como se eu tivesse levado um golpe invisível. O ar estava úmido, pesado, e o silêncio da floresta parecia gritar, um zumbido baixo que vibrava nos ossos. Olhei ao redor, confusa, o coração acelerado, batendo tão forte que doía. As barracas estavam intactas, mas algo estava terrivelmente errado. 5 horas haviam desaparecido, como se o tempo tivesse sido arrancado de nós. Ninguém lembrava de nada, nem Jeff, com seu olhar frenético, nem Erika, que parecia pálida, nem Tristen, que segurava a mão de Stephen com força, nem Stephen, que anotava algo em seu caderno com dedos trêmulos. As câmeras de Jeff estavam destruídas, os fios arrancados, as fitas rasgadas e espalhadas pelo chão como se algo as tivesse despedaçado com ódio, com intenção. O que aconteceu? Jeff gritou, ajoelhando para juntar os pedaços, o rosto pálido, os olhos arregalados, como se ele próprio duvidasse da realidade. Meu corpo tremia, um vazio crescendo dentro de mim, como se algo tivesse se alojado no meu peito durante a noite, algo que não pertencia a mim, algo que rastejava sob minha pele. Toquei o chão, a terra fria e úmida sob meus dedos, e outra visão veio, tão clara que quase me derrubou. Nós, dançando ao redor da fogueira, rindo descontroladamente, nossos olhos pretos como tinta, nossas vozes ecoando palavras numa língua esquecida, palavras que soavam como um cântico maligno. Minha respiração parou, o colar de ônix quente contra minha pele, pulsando como um coração. Isso não pode ser real, murmurei, mas minha voz soava fraca, perdida, como se não fosse minha, como se outra pessoa falasse por mim. Decidimos abandonar a floresta e ir para a casa de Jeff, uma cabana velha e isolada no meio do nada, que ele usava como estúdio para seus projetos excêntricos. No caminho, paramos uma loja de conveniência, o neon da placa piscando como um aviso, um alerta que eu não conseguia ignorar. Comprei um baralho de tarô novo, o meu antigo tinha sumido,
como se a floresta o tivesse engolido junto com um pedaço da minha alma. Enquanto dirigia, vi flashes no retrovisor. Uma figura encapuzada nos seguindo, o rosto escondido por um capuz preto, os olhos brilhando como brasas na escuridão. Olhei para trás, mas a estrada estava vazia, o asfalto brilhando sob o sol fraco, como se zombasse de mim. Minha pele arrepiou, e o colar parecia pulsar, quente, como se tentasse me proteger de algo que eu ainda não entendia. Chegando na cabana, Jeff colocou as fitas recuperadas para rodar num monitor velho, coberto de poeira, o brilho da tela refletindo em nossos rostos pálidos. O que vimos nos deixou mudos, o ar preso na garganta, o silêncio tão pesado que parecia nos esmagar. Nós, gritando palavras numa língua estranha, como um cântico antigo que não deveria ser ouvido. Erika correndo para a floresta, gritando, os cabelos roxos esvoaçantes, os braços abertos como se fosse abraçar a escuridão. Tristan tremendo, o corpo se contorcendo como se algo a controlasse de dentro para fora, seus olhos arregalados, cheios de pavor. E eu estava lá, na tela, falando numa voz que não era minha, os olhos vidrados, segurando algo que pingava vermelho, algo viscoso que manchava o chão. Minha mente girava, o estômago revirando, o mundo se desfazendo ao meu redor. A casa virou um pesadelo vivo, um lugar onde a realidade parecia se dobrar. Portas batiam sozinhas, rangendo como se gritassem em agonia, o som ecoando pelos corredores. Luzes piscavam, apagando e acendendo em ritmos errados, como se seguissem o batimento de um coração invisível, um coração que não era humano. Senti toques frios na nuca, como dedos de gelo deslizando pela minha pele, deixando um rastro de arrepios que subia pela espinha. Tristan começou a agir estranho, falando de sonhos com uma mulher de olhos flamejantes que a chamava pelo nome, prometendo segredos, prometendo poder. Stephen gritava com ela, dizendo que era exagero, que ela estava deixando a imaginação tomar conta, mas eu via o medo nos olhos dele, o suor escorrendo pela testa, as mãos tremendo enquanto segurava o caderno. Erika sumiu por horas dentro da casa, e quando voltou, estava coberta de arranhões, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados, murmurando sobre oferendas à floresta e sacrifícios para apaziguar algo antigo. Tentei ler meu tarô, desesperada por respostas, minhas mãos tremendo enquanto embaralhava as cartas, mas elas saíam sempre invertidas. A torre, caindo em chamas, prometendo destruição. A morte, com sua foice brilhando na escuridão. O diabo, rindo de mim, seus chifres brilhando. Algo nos tocou. Eu disse, minha voz tremendo, o colar pesado contra meu peito, como se tentasse me ancorar. Ninguém quis ouvir, como se negassem a verdade para não enlouquecer. À noite, ouvi gemidos vindo do porão, vozes de crianças chorando, pedindo ajuda, suas palavras ecoando como um lamento eterno, cortando o silêncio. Desci sozinha, a lanterna tremendo na minha mão, o feixe de luz cortando a escuridão como uma faca. As paredes estavam cobertas de símbolos pintados com algo vermelho e viscoso, algo que cheirava a ferro e podridão. Meu coração disparou, o ar ficando espesso, difícil de respirar. Uma voz sussurrou no meu ouvido, clara e gelada, como se estivesse dentro da minha cabeça. Você é minha agora, Kim. Corri escada acima, tropeçando nos degraus, o coração na garganta, mas o frio me seguiu, como se a casa inteira respirasse com ela, como se ela fosse a casa. Tudo desmoronou como uma casa de cartas num vendaval, a realidade se despedaçando ao nosso redor. Assistimos mais fitas, e o que vimos destruiu qualquer resquício de sanidade que ainda tínhamos. Nós, atacando um grupo de pessoas na floresta, nossas mãos manchadas de vermelho, nossos rostos inexpressivos, como marionetes movidas por fios invisíveis. Eu, segurando uma faca, o rosto vazio enquanto o sangue escorria pelas minhas mãos, pingando na terra. Tristan, com um olhar morto, movendo-se como se algo a controlasse. Jeff, filmando tudo,
os olhos brilhando com uma intensidade doentia, como se ele estivesse gostando do caos. Isso não é real. Não pode ser, gritei, minha voz ecoando na cabana, mas as imagens não mentiam, cada quadro uma acusação. Minha mente se recusava a aceitar, mas meu corpo tremia, como se soubesse a verdade antes de mim, como se meu próprio sangue gritasse. Tristem perdeu o controle, possuída, escalando paredes como uma sombra viva, o corpo se movendo de formas impossíveis, os ossos estalando, a pele pálida brilhando sob a luz fraca. Ela gritava em vozes que ecoavam de outro mundo, palavras que queimavam os ouvidos, palavras que não pertenciam a este plano, palavras que pareciam rasgar a realidade. Stephen tentou segurá-la, desesperado, as mãos tremendo, mas ela o empurrou, os olhos negros brilhando como poços sem fundo, as unhas rasgando o ar. Jeff trancou as portas, paranoico, gritando que a bruxa estava dentro de nós, controlando cada movimento, cada pensamento, cada respiração. Erika, aos prantos, confessou que seu ritual abriu um portal para algo maligno, algo que não deveria ter sido chamado, algo que agora ria de nós, sua presença enchendo a casa. Então, ela sumiu. Encontramos só um rastro de sangue no chão, escorrendo até uma parede, onde parava como se o próprio ar o tivesse engolido, como se a casa o tivesse bebido. Corri para o sótão, o coração disparado, o ar pesado como chumbo. Jeff guardava relíquias da bruxa ali. Livros mofados com capas de couro rachado, bonecos de galhos amarrados com cordas sujas, objetos que cheiravam a podridão e morte, cada um pulsando com uma energia errada. Toquei num boneco, os dedos tremendo, e uma visão me engoliu como um abismo. Vi Eli Kidvard, a bruxa, com olhos de fogo, o rosto coberto por sombras que se moviam como fumaça viva. Ela me puxava para um vazio escuro, sua voz cortando minha alma como uma lâmina. Vocês me despertaram. Agora são meus. Lutei para voltar, gritando dentro da minha própria mente, mas a casa tremia, o chão rachando, objetos voando como se puxados por mãos invisíveis. Janelas se estilhaçavam sozinhas, o vidro caindo como chuva, o som ecoando como risadas. Encontrei Jeff e Tristan brigando, ela com uma faca, ele tentando desarmá-la, o rosto coberto de suor e terror, os olhos arregalados. Tentei intervir, mas uma força invisível me jogou contra a parede, o ar saindo dos meus pulmões, a visão embaçando, o mundo girando. Sangue escorria do teto, pingando devagar, formando palavras no chão. Book of Shadows. Gritei até minha voz falhar, até não restar mais nada além do medo, um medo que parecia vivo, rastejando dentro de mim, tomando conta de cada pedaço da minha alma. A polícia chegou ao amanhecer, depois de chamadas anônimas que nunca explicaram. Nos levaram algemados, os rostos duros, as armas prontas, como se soubessem que éramos perigosos, como se vissem algo em nós que não víamos. No interrogatório, mostraram fitas de segurança da casa. Eu, destruindo as câmeras, escondendo algo nas sombras, meu rosto inexpressivo. Jeff, carregando algo pesado, o rosto vazio. Tristan, coberta de sangue, olhando para a câmera com um sorriso que não era dela. Juro, eu não me lembro. As imagens me condenavam. Cada quadro uma prova de algo que eu não podia explicar. Mas minha mente estava em branco. Como se outra pessoa tivesse tomado meu corpo, meus pensamentos, minha alma. Sentada na cela, sinto ela ainda, a bruxa, dentro de mim, rindo baixo, sua voz como um veneno lento que corroía o que restava de mim. Burkittsville não é uma lenda. É uma armadilha viva, um lugar onde o tempo e a realidade se dobram, onde você se perde e nunca mais se encontra. Eu, King Diamond, não escapei. Ninguém escapa. Se você ouvir risadas na floresta, não olhe para trás. Não pare. Não respire. Corra, porque ela está esperando. E ela sempre, sempre encontra você.